Hoje você vai acompanhar mais um compilado forte da CPMI do INSS. Parlamentares subiram o tom e apresentaram uma série de acusações que são sustentadas por documentos, relatórios e dossiês que levam dúvidas graves sobre a atuação de órgãos e integrantes ligados ao governo. Foram citados contratos, movimentações financeiras, decisões administrativas e conexões que, na avaliação de alguns membros da comissão, precisam ser esclarecidas com urgência. O clima foi de confronto direto. De um lado, deputados e senadores afirmando que há provas robustas e indícios consistentes. Do outro lado, governistas contestando as narrativas e acusando a oposição de politização à investigação. Nesse vídeo, você vai ver os principais trechos desses embates, as denúncias apresentadas e os pontos que podem ter impacto político nos próximos dias. Mas antes, como de praxe, inscreva-se no canal e comente. Vamos ao vídeo. Eu posso falar? Pelo tempo de liderança, líder Rogério Marinho. Nós temos um vídeo de 3 minutos, em seguida eu complemento com 2 minutos, por favor. Eu quero só alertar que a inteligência artificial, antes que haja qualquer contestação. O Brasil já viu esse filme antes. Mensalão, Petrolão, Aposentão e agora o escândalo do Banco Master, a Master Esquerda. Não se trata de um episódio isolado. Trata-se de um padrão, um projeto de poder que cria ambientes onde política e interesses privados caminham lado a lado. Voltemos à origem. Entre 2018 e 2020, na Bahia governada por Rui Costa, com Jacques Wagner como secretário, o banqueiro Augusto Lima vence a licitação da EBAL, Estatal de Alimentos. Compra por 15 milhões de reais. Logo depois, revende por 30 milhões ao Banco Master, mantendo metade do negócio. 2 semanas após a privatização, um decreto garante consignação exclusiva de 30% da folha do funcionalismo para o Cred Sexta. O que era uma estatal vira, por decisão política, um portfólio bilionário de consignados. É assim que começa. De 2022 a 2024, o Banco Master amplia sua presença institucional, patrocina fóruns internacionais, promove eventos com presença de ministros do STF e no governo Lula passa a se aproximar do centro do poder. Em 2023 e 2024, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, atua como consultor do banco por indicação de Jacques Wagner. No mesmo período, Daniel Vorcaro, dono do Master, vai ao Palácio do Planalto em dezembro de 2023, março de 2024 e abril de 2024, fora da agenda oficial. Em janeiro de 2024, o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes firma contrato milionário com o banco para atuar junto a órgãos federais. Em março, surge proposta para incluir bancos privados como o Master no Minha Casa Minha Vida. Em abril, Lula inaugura a fábrica de insulina de Vorcaro em Minas Gerais. Em julho de 2024, técnicos da Caixa alertam sobre riscos nas operações do Master e são exonerados dias depois. Em dezembro de 2024, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, organiza a reunião de Vorcaro com Lula no Planalto, com a participação de nomes centrais da política econômica. Setembro de 2025, o BRB anuncia a compra bilionária do Master, mas o Banco Central rejeita a operação por risco excessivo. Novembro de 2025, o Banco Central liquida o Master. A Polícia Federal deflagra a operação. O caso chega ao STF e ao TCU. Surge a revelação do contrato do escritório ligado ao ministro Alexandre de Moraes. Vem à tona informações sobre vínculos empresariais envolvendo familiares do ministro Dias Toffoli em empreendimentos que tiveram participação ligada ao entorno do banco, como o Resort Itaiaia. Em dezembro de 2025, o ministro Toffoli avoca o inquérito e decreta sigilo. Janeiro de 2026, a investigação avança. Fevereiro de 2026, o ministro André Mendonça assume a relatoria do caso no STF. Essa é a linha do tempo, da Bahia ao Planalto, do crescimento político à liquidação. O escândalo do Banco Master é mais um capítulo do projeto de poder de Lula e do PT. O Brasil já sabe onde isso termina. Senhor presidente, isso é inteligência artificial, as imagens são ilustrativas e eu assino. Tá? Isso é uma linha do tempo. E é importante que a população tome conhecimento do tamanho da trama que está sobre os nossos olhos agora. E isso não é um acaso, senhor presidente, isso é método. É um método repetido até a exaustão durante 14 anos,
que resultou em 2014 e 2015 da maior crise econômica, a maior catástrofe econômica e moral que o país viveu desde 1948, quando começaram as medições econômicas a respeito do desempenho da nossa economia. Milhões de empregos suprimidos, centenas de milhares de empresas fechadas, e aqueles que o PT dizia proteger foram os principais prejudicados, porque o PT se utiliza do método Robin Hood, as avessas, dá com a mão e tira com as duas. Pretende novamente se perpetuar no poder com os mesmos métodos, com os mesmos personagens. Nós já sabemos o resultado. Tivemos aqui no primeiro semestre, senhor presidente, do segundo semestre do ano passado, revelações estarrecedoras a respeito de como o PT se comporta contra aqueles que são os mais frágeis, são os aposentados brasileiros. E agora nós estamos vendo como se comporta o sistema financeiro brasileiro. Senhor presidente, doa quem doer. Quem tiver problema, quem tiver o que pagar, que pague. Aliás, eu acho que a primeira demonstração é essa. Nós já dissemos aqui de uma forma peremptória, somos favoráveis sim a quebrar o sigilo das operações do banco, que está sendo acusado inclusive de ter conivência com o nosso governo. Então nós não temos nenhum problema, votaremos favoráveis. Esperamos que o líder do governo tenha a mesma disposição para corroborar o que afirma, já que ele afirma que há problemas ligados a pessoas do nosso governo. Então peço a Vossa Excelência e aos nossos pares que nos ouvem agora, que saiamos do discurso e vamos para a prática. Saiamos da teoria e vamos agora para a efetividade. E vamos quebrar aqui o sigilo para que nós possamos verificar na prática quem de fato se locupletou com mais esse escândalo no governo do PT. Deputado Coronel Crisóstomo. Presidente, só por questão de clareza, só para que a mesa anote os requerimentos que eu teria solicitado, que eu passei para o relator, não sei se o relator passou os números, mas eu gostaria de deixar registrado. Sim. Que são os requerimentos 2954, 2958, 2956, 2955, 57, 53 e 49. Obrigado. Pois não, excelência. E eu gostaria de saber se a reunião vai acontecer, então, entre os líderes hoje ainda, é isso que for? Não, mas o presidente disse que tem que ter reunião. Não, excelência, eu vou repetir mais uma vez o que eu disse. Eu sou uma pessoa que cumpro palavras. Quando nós começamos a CPMI, ficou acertado que nós teríamos deliberativas todas as quintas-feiras. E isso está sendo mantido desde o começo e eu vou manter. Todos os extra-pautas têm que passar pela autorização dos líderes de cada lado. Se houver a anuência do líder do governo, coloco em votação qualquer que seja o requerimento que seja aqui. Se não houver, eu vou cumprir o compromisso que eu fiz desde o início como presidente dessa comissão. Deputado Coronel Crisóstomo, por favor. Pois não, senhor. Então, só para ficar registrado, até este momento, só há da oposição um acordo, mas não da liderança do governo. Só para que fique bem claro. Porque se não tiver o que fazer mais aqui nesse sentido, sinceramente, a gente sabe que vai acabar sendo votado apenas na quinta-feira e confiamos Vossa Excelência para que ponha isso em pauta na quinta-feira. Muito obrigado, senhor presidente. E o governo brinda o Master mais uma vez. Deputado Coronel Crisóstomo. Atenção, Rondônia. Atenção, Brasil. Olá, Rondônia. Olá, Brasil. Senhores, meus cumprimentos. Por favor, passe o vídeo. Vídeo? Não, volta para aumenta esse som. A investigação do INSS, quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT e outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. O processo não acabou, mas você pode ficar certo que todos vão para a cadeia e que o patrimônio que eles construíram vão ser ressarcido para pagar os benefícios. E se tiver alguém meu envolvido nisso, vai pagar o mesmo preço, porque a lei é para todos. Presidente, está dito aqui pelo líder da esquerda do PT que quem tiver envolvido
tem que vir aqui falar, esclarecer na CPMI. Então ninguém pode votar contrário aqui. Pelo menos está dito pelo senhor Lula. Se alguém votar o contrário, tem que mostrar para o Brasil a vergonha que eles estão fazendo, até mesmo para dentro do grupo deles. Está claro aqui, olha. Presidente, vimos uma senhora hoje aqui escrachadamente sendo uma laranja para os ladrões dos nossos velhinhos aposentados e deficientes. E eu, deputado federal de Rondônia, senhores sabem, fui o primeiro a colher assinatura para que houvesse essa investigação. 23 de abril de 2025, eu comecei a fazer esse trabalho, Zé Trovão. O primeiro deputado a abrir para buscarmos as verdades do roubo. E pela nossa felicidade, além de eu ter criado a CPI, vieram duas mulheres abençoadas, para direcionar para a CPMI. Elas, eu acho que a mulher sentiu, que essas duas mulheres sentiram, que se não fosse esse trabalho direcionado para a CPMI, hoje nós não saberíamos quem são os verdadeiros ladrões dos nossos aposentados e pensionistas. Quem eram essas duas abençoadas? Quem foram? Ela, senadora Damares, é a capitã Fernanda. Portanto, nós três estamos unidos. Coronel Fernanda. Então, senhores, a verdade está dita. Nós somos, sim, os pioneiros para fazer justiça aos nossos aposentados e pensionistas. Senhores, a decisão do STF prejudica o andamento do nosso trabalho. Impedir pessoas ou facilitar pessoas de não estarem presentes não nos ajuda, presidente. Por isso, minha solicitação, que esta presidência vá ao STF mostrar que nós precisamos da ajuda deles para que possamos descobrir e saber todos os ladrões e prender essa turma toda. Os conservadores da direita que lutam pela liberdade em Rondônia estão atrás dos nossos velhinhos em Rondônia porque eles querem saber quem está sendo pago pela metade daquilo que eles merecem receber. E muitos velhinhos estão recebendo uma parte do dinheiro, presidente. Nós temos que falar isso, presidente. Nós temos que cobrar isso da justiça. Muitos estão recebendo pouco e não o que deveriam receber. Lá em Rondônia está acontecendo isso. E os conservadores da direita que lutam pela liberdade, lá em Ji-Paraná, Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Vilhena, eles estão lutando por isso. São grandes guerreiros da direita. Os conservadores de Rondônia. Alguém disse: falar dos velhinhos e aposentados e pensionistas e deficientes, senhores, faz com que o povo de Rondônia fique revoltado com muitos que não defendem os nossos velhinhos no Brasil. E Rondônia está unida em defesa desta CPMI. Eles me pedem até que os senhores vão a Rondônia, mas eu sei que não há tempo suficiente para isso. Senhores, agora vem a real. O que essa turma da esquerda fala, eu vou falar a verdade para vocês. Mensalão, a justiça disse, o PT roubou. Petrolão, a justiça disse, o PT roubou. CPI do BNDES, eu estava lá, eu era titular. Foi dito pelo Palocci, o Lula roubou o Brasil.
Palocci falou. Eu estava lá, senhores. E aqui eles ficam falando besteira. A verdade é essa. Eles roubaram o BNDES a fundo. Palocci disse: o que vocês dizem, o que o Lula roubou, é muito mais do que isso, relatou. E a justiça já confirmou isso. Senhores, chegou a hora do STF liberar o presidente Bolsonaro da prisão. E ele poder ir para casa. Porque tudo que está acontecendo aqui já está comprovado isso, gente. Muita gente que se veste aí de o paladino da verdade. Na verdade, não é nada disso. Tá na hora do presidente Bolsonaro ir para casa com sua esposa, primeira-dama e seus filhos. Nós precisamos falar isso, senhores. Não podemos esquecer daquele homem que está doente na cadeia. Nós temos que falar e defendê-lo. Está na hora do presidente sair daquela prisão. Sabem por quê? Porque ele não deve nada. Inclusive, o MPF está divulgando que alguns processos o presidente não deve nada. Exemplo da Covid. Há pouco tempo o Ministério Público Federal disse: presidente Bolsonaro não deve nada. Então, senhores, está na hora do presidente Bolsonaro sair daquela prisão. Tudo o que está acontecendo, não há mais a necessidade do presidente estar preso. O Brasil já sabe que o nosso presidente não é culpado. Chega! O Brasil quer verdades. E nós estamos apresentando verdades aqui, olha. Que cada um desses parlamentares da direita conservadores estão mostrando para o Brasil que quem afundou o pé no INSS, roubando os pobres, os velhinhos, os doentes, os deficientes, é a turma do PT. Tá dito. Aliás, quem tá preso? A turma do PT. Os diversos presos são todos do PT, né, Trovão? A realidade é essa. Nós estamos só ratificando aqui porque o Brasil já sabe. Quem afundou o pé roubando o INSS, roubando através do INSS os velhinhos e velhinhas e deficientes físicos, nós já sabemos, presidente. É a turma do PT, é a turma da esquerda. Chega! O Brasil não aguenta mais. É por isso que está vindo aí. É por isso que a gente defende. É por isso que o presidente já nos indicou para ter uma pessoa verdadeira no futuro. Ele já é pré-candidato a presidente. Ele, o 01 do Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro, é o pré-candidato a presidente da República. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus, até numa próxima oportunidade. Obrigado. Deputado Zé Trovão. Senhor presidente, o que aconteceu hoje nessa CPMI é um retrato claro da gravidade do que nós estamos investigando. A depoente, a senhora Ingrid, diante de tantas provas apresentadas, ficou emocionalmente abalada e deixou essa sessão por não conseguir responder às perguntas, porque ela não consegue explicar como uma mulher que ganha R$ 2.900 declarados movimentou 156 milhões de reais. Presta atenção, senhor presidente. Uma mulher que ganha R$ 2.900 movimentou 156 milhões. Bateu o desespero. Marido preso,
ela mãe, e ela sabe o que ela fez. Essa história de que o sítio não é meu, o triplex não é meu, e daqui uns dias o filho também não é meu, não cola com ela. Só cola com Lula. O sítio não é meu, o triplex não é meu. Daqui a pouco ele vai falar, o Lulinha não é meu filho. Foi adotado, isso aí era filho do Bolsonaro, foi ele que fez. Agora, essa CPMI, ela está entrando num caminho que assusta, deputado Paulo Pimenta. Assusta muito. E sabe por que ela assusta, líder Sóstenes? Ela assusta porque não é compatível o que aconteceu com o Brasil com o Brasil que os brasileiros precisam. Porque o brasileiro não precisa de um país devastado por corruptos e ladrões. E me desculpem, senhores, os verdadeiros bandidos não estão nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de todo o Brasil. Os verdadeiros ladrões do Brasil estão em Brasília. Ou eleitos, ou representantes de algumas associações. E não sou eu que estou falando, são as provas. Senhor presidente, mas o que mais me deixa estarrecido com a dona Ingrid hoje é que por mais que ela tenha roubado, ajudado a roubar 156 milhões de reais, isso dá o equivalente a 3% do rombo real do INSS, que passa dos 6 bilhões de reais. E aí nós vamos ter que falar, sabe de quem? Do irmão do Lula. Só a associação do irmão do Lula foi responsável por desviar 1,2 bilhões de reais. E olha, a gente está falando de um crime, senhores, que será considerado como Petrolão, como Lava Jato. Não é 2.0 não, senhor presidente. É 6.8. 6.8 todo mundo sabe, é só carro V8 que tem essa nomenclatura. E eu vou dizer o porquê. Porque este roubo está apresentado e ele teve uma crescente exatamente no governo de quem? De Luiz Inácio Lula da Silva. Interessante. Eu vejo todos os dias aqui que eles tentam de toda maneira colocar Bolsonaro e os ministros do Bolsonaro como bandidos. Eu faço aqui nesta CPMI agora. Vamos quebrar o sigilo de todo mundo de uma vez só. Mas vamos também, na quebra dos sigilos, fazer as devidas convocações neste período que nos resta, que não é um período longo, é exíguo. Mas parem de trazer a essa CPMI a narrativa. Esse crime tem núcleo financeiro, núcleo empresarial, núcleo operacional. Mas o mais importante deste crime, Sóstenes, é que ele tem o núcleo político e também o núcleo jurídico. Este crime aconteceu sob as barbas de Brasília e teve assinaturas de ministros que ocupam os altos escalão das cortes. E quem está dizendo isso, antes que vocês queiram mandar me prender novamente, não sou eu, é a Polícia Federal, que escancara definitivamente a ligação do ministro Dias Toffoli no caso. E aí nós vamos falar do caso do Dias Toffoli, que é igual ao caso da Ingrid. Ele usou
os laranjas da família. A Ingrid foi laranja do mão preta, que eu chamo de mão preta. Aquela aberração que veio aquilo. Que aquilo é uma aberração humana. Um homem sem respeito, sem moral, e que, se houver justiça e uma boa investigação, tem uma moça de Minas Gerais que morreu um dia depois que a polícia bateu na sua casa. Isso foi suicídio ou assassinato? Quando fala em assassinato, tem um ex-prefeito de Santo André que revira no caixão. Quando fala em assassinato, tem um ex-ministro da Suprema Corte que pode estar revirando no caixão. Porque ninguém sabe se é homicídio, se é suicídio, se é assassinato. Porque tudo fica escondido. O que este país está vendo é que os inocentes são condenados por golpe de Estado. E tem muita gente que tem até as suas investigações arquivadas dentro da Suprema Corte. Olha, senhores, a justiça precisa ser feita, presidente. E eu já disse aqui, vou repetir para encerrar minha fala. O deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, do estado de Santa Catarina, não tem político de estimação. Se tiver gente do governo Bolsonaro envolvido, tem que ir pra cadeia. Mas até agora só mostraram narrativas do nosso lado, porque toda vez que a gente apresenta uma prova de que há indícios de corrupção, de Lulinha, que recebe mesada de 300 mil, do careca do INSS, e de tantos outros, qual é a desculpa deles? Na próxima reunião a gente vai se reunir e a gente decide juntos quem nós vamos convocar. Não precisa ser agora. Não, o amanhã só é feito porque alguém precisa da bênção de outro. Porque o agora tem que ser feito da maneira correta. Eu convido o líder do governo a fazer o que o líder da oposição teve capacidade moral a fazer. Vamos votar esta pauta já, porque a quebra de sigilo não fica para amanhã. E aí, senhores, que passaram a noite acusando Bolsonaro de estar envolvido neste crime e de seus ministros, se houver a quebra de sigilo, ficará provado. E aí vocês vão poder dizer: não falamos, não avisamos, não dissemos. Mas por favor, não fiquem na narrativa. Jogue o jogo da maneira séria, deputados, e faça o papel de vocês não só através das folhas lidas, escritas e do linguajar. Faça através da ação. É hora de votar a quebra de sigilo do Banco Master. Vamos colocar na cadeia todos os bandidos. Obrigado, Excelência. Com a palavra... 5 minutos, presidente. Pois não, Excelência. Artigo 14, 5 minutos. Presidente, eu me coloco na posição de um cidadão brasileiro, de uma cidadã brasileira que está nos assistindo aqui. Horas e horas de CPI, senhor presidente. E aí, as pessoas assistem falas como essa do deputado Zé Chuvisco, agora que me antecedeu, ou do outro colega deputado lá de Rondônia, que são umas falas, presidente, que não tem nexo, sabe? Assim, uma fala ela tem início, meio e fim. A deles tem só meio.
Ninguém entende o que eles falam. Agora ele chegou a trazer até o Ulisses Guimarães. Mas o que o Ulisses Guimarães... O que a morte do Ulisses Guimarães tem a ver, senhor presidente, com a CPI? Só tem uma explicação. Só pode ter uma explicação, né? Que é uma tentativa de confundir a cabeça das pessoas que nos assistem para não entender o que nós estamos investigando aqui e que já está mais do que esclarecido. O povo brasileiro já entendeu. Em 2021, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni mudaram uma norma interna do INSS com o objetivo de permitir que um conjunto de entidades fantasmas que não trabalhavam com aposentados e aposentadas fossem credenciadas para fazer desconto de aposentados e aposentadas. Bolsonaro, pá, carimbo do Bolsonaro. Logo em seguida, essas entidades fantasmas tiveram acesso ao banco de dados do INSS. E de uma hora para outra, milhões de aposentados e aposentadas em todo o Brasil começaram a ser descontados por entidades que eles nunca tinham ouvido falar. Milhões de aposentados e aposentadas em todo o Brasil. Isso foi crescendo. Parte desse esquema criminoso que a gente apelidou aqui de Golden Boys, que são jovens que nunca tinham trabalhado, que ficaram milionários do dia para a noite. Parte desse esquema, inclusive, foi lá na campanha do Onyx, botou dinheiro na campanha do Onyx, dinheiro que tinha sido roubado do INSS, e foi aumentando esse esquema. Tinha funcionários corruptos do INSS, tinha operadores. Nós estamos investigando para chegar nos cabeças desse esquema, porque não é possível que eles tenham roubado tudo isso. E hoje a gente está descobrindo que, além do esquema do INSS, também nesta mesma época, lá em 2021, eles concederam autorização para o chamado Banco Master também ter acesso aos consignados. Foi o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o João Roma, o Onyx, que criaram o Bolsomaster. Então o povo brasileiro já sabe. Tanto o esquema do roubo do INSS quanto o esquema do Bolsomaster não existiriam se o governo Bolsonaro não tivesse permitido que estas quadrilhas tivessem entrado para a máquina do Estado e roubassem aposentados e aposentadas. Essa gente é corajosa, presidente. Eles roubaram aposentado, eles roubaram pensionista, eles roubaram crianças, eles roubaram o pessoal do BPC, eles roubavam qualquer pessoa, presidente, eles não tinham limite para roubalheira. Essa gente roubou muito, muito, muito. Esse é um esquema de sofisticada ação criminosa deste esquema comandado por Bolsonaro, que está lá na Papudinha, está lá na cadeia. E aí, presidente, o que aconteceu? Foi o governo Lula que acabou com o esquema da corrupção, do roubo do INSS, e devolveu o dinheiro para os aposentados e aposentadas, e foi o governo Lula que acabou com a farra do Banco Master, não renovando o ACT, decretando a liquidação e fazendo aquilo que o Campos Neto, que era o homem de confiança do Bolsonaro no Banco Central, não teve coragem de fazer. Então não adianta falar aqui Ulisses Guimarães, não adianta, porque a verdade está aqui. Não sou eu que digo, são documentos, são provas. Então peço até desculpa para o povo brasileiro por ter que ouvir essa quantidade de bobagem, mas a verdade eu demonstrei aqui mais uma vez com provas, senhor presidente. Senhor presidente, Boa noite, excelência. A palavra utilizada pelo deputado Paulo Pimenta, de maneira pejorativa, mais uma vez nessa sessão, me chamando de Zé Chuvisco, não me fere, Paulo Pimenta. Porque para você, o único nome que ficou da lista Odebrecht foi Montanha. E eu não tenho meu nome nesse tipo de lista. Então, assim, o respeito que eu tenho, você não tem. Você, além de ser um cara que cria narrativas,
você utiliza de apelidos que não estão em listas de empreiteira recebendo propina para desmoralizar pessoas. Eu nunca lhe chamei de Montanha em nenhum momento, mas é o nome que foi lhe dado na lista de propina da Odebrecht. Que fique claro isso hoje, que as suas ofensas para mim são nadas. Você que deveria rever, além do partido que você faz parte, as suas posições, porque eu aqui não estou defendendo bandido. Já falei diversas vezes, quebre o sigilo de todos. E você continua na mesma narrativa, porque sempre que cutuca aonde fere, vocês pulam igual potro selvagem. Aqui não, viu? Bem, Vai ser ou não? gente, eu lamento a gente continuar, mas os nomes foram citados e eu sou obrigado a seguir o regulamento. Senhor presidente, não são dois artigos 14 de sessão? Não, excelência. O nosso acordo aqui é que citou nominalmente o deputado, ele tem o direito. Senhor presidente, ele não tinha direito à resposta. Vamos lá. Senhor presidente. De forma criativa e inteligente, aqui muitas vezes, a gente usa nomes. O deputado lá, o líder do governo, ele me chama aqui às vezes de Malagueta, o outro a gente chama de não sei, né? Então eu até não sabia que chamar o colega de Zé Chuvisco pudesse deixar ele tão incomodado. Não sei o nome dele, não sei o nome de ninguém, não estou citando o nome de ninguém, estou dizendo, não, Zé Chuvisco não é nome. Zé Chuvisco não é nome. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência me garante aqui. Pois não. Eu vou explicar para o Zé, então chama só de Zé. Que é chuvisco. Vou explicar para o Zé que ele tem que se informar melhor para não divulgar fake news, para não dizer bobagem. O deputado Paulo Pimenta nunca esteve envolvido em qualquer tipo de investigação sobre propinas da Odebrecht. Isso é uma mentira. Não existe nenhuma investigação, ele pode procurar no STF, documentos, vasculhar onde ele quiser. Ele nunca vai achar. Porque o deputado Paulo Pimenta jamais foi investigado por ter recebido propinas da Odebrecht. Pelo contrário, o deputado Paulo Pimenta, na época, ficou conhecido por ter tido a coragem de enfrentar aquela manipulação grotesca comandada por então o juiz Sérgio Moro, pelo Dallagnol, e que se tivesse alguma coisa que eles pudessem ter contra mim, senhor presidente, com certeza teriam usado. O senhor sabe por que nunca usaram, presidente? Porque não existe. Então, atingir parlamentares com mentiras, com tentativas de criar um discurso em torno da nossa história, da nossa trajetória, não funciona. Então, eu nunca fui investigado por propinas de Odebrecht, nunca na minha vida. Aliás, eu não respondo nenhum processo, eu não tenho nenhum inquérito a respeito de nada. Se alguém quiser investigar, que investigue. Eu já sofri muitas vezes por conta de fake news que foram alimentadas e distribuídas a meu respeito. Então, eu não tenho nenhum objetivo de ficar aqui polemizando com o colega deputado. Se ele acha que o nome que eu utilizei para fazer referência a ele, para que ele não tivesse direito ao artigo 14, não foi o mais adequado, eu não vou mais nem usar esse nome. Vou chamar só de Zé, né? Sem fazer referência, então, a qualquer tipo de colocação que, de uma forma ou de outra, possa deixar ele inconformado, né? Incomodado ou chateado. Então, não vou mais usar esse nome de Zé Chuvisco, só Zé, daqui para frente.
Não podemos esquecer daquele homem que está doente na cadeia. Nós temos que falar e defendê-lo.